Oi, gente, boa noite. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Só escrevam ali para mim se está tudo ok. Beleza. Então, queria dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Reservamos esse tempinho para fazer alguns esclarecimentos, né? Não é uma aula, obviamente, é uma conversa realmente também para conversarmos um pouquinho sobre o andamento da disciplina e também colocar alguns pontos relevantes para que possamos realizar a mesma com êxito, né? Temos várias pessoas aqui, Eliane, Regiane, Raquel, Bruna, Antônio. Que ótimo que vocês se disponibilizaram a participar da web, isso é muito importante e elogiável. Bom, como alguns não me conhecem, vou me apresentar, né? Meu nome é Cristiane de Almeida, sou professora no curso de administração aqui da UEPG, no presencial, e ministro algumas disciplinas, sou orientadora também de algumas disciplinas no EAD, pelo NUTEAD, tanto na graduação quanto na especialização, né, pós-graduação também. E eu estou com essa disciplina, então, de processos administrativos, onde nós vamos conversar um pouquinho a respeito. Aí, qual que é a minha sugestão? O que eu programei para nós conversarmos hoje? Falar um pouquinho sobre o escopo da disciplina. Eu preparei um material bem rápido, bem tranquilo, pontual mesmo, para a gente conversar sobre alguns itens. E aí eu deixo aberto para vocês fazerem os questionamentos, e eu, conseguindo esclarecer de imediato, já o farei. E caso seja necessário também alguma busca de alguma informação adicional, às vezes algo que vocês perguntem com relação à estrutura mesmo, do processo, não relacionado à disciplina, eu me comprometo a pesquisar para responder para vocês depois. Mas vamos lá. Então, nós vendo aqui a disciplina de processos administrativos, o que eu queria comentar de imediato e de início com vocês? Primeiro, que toda organização deve ser vista como um macrosistema. Primeiro, lembrando que sistema é algo que tem relação, né? Ele está em movimento, é um organismo vivo, ou seja, ele não é estático, né? Parado, fixo, e sim ele vai se movimentando, vai interagindo as partes, e isso é muito relevante. Por isso que essa disciplina, processos administrativos, ela se torna tão relevante e tão importante para a formação de vocês nesse sentido. O que acontece? À medida que nós vemos que existe interação entre máquinas, pessoas, estrutura, documentos, então como eles interagem, como eles se comunicam, como eles interferem um no outro, essa análise de processos ela é muito relevante para nós sabermos, né? Então, aqui até vocês podem verificar, nesse exemplo aqui, até tem no material de vocês, que eu deixei essa mesma figura lá. Se vocês olharem no detalhe ali, tem aqueles pontos ligando. Então, veja que é como se formasse uma teia, tudo interligado, né? Não tem o início, não tem um fim, mas sim está tudo conectado. Tanto pessoas, se você olhar aqui tem o celular, falando da tecnologia, tem a questão do transporte, né, que sinaliza aqui por um caminhão, as pessoas, obviamente, enfim, todos os processos, todas as atividades estruturais mesmo, estão interligadas por meio desta questão. Aí o que acontece? É importante para nós, vocês como gestores, como agentes que vão buscar administrar essa questão, existem duas etapas que a gente tem que pensar para que a gente possa agir de forma efetiva. Primeiro é saber reconhecer, identificar como se dá todo esse processo, e não existe uma única forma dessa teia, dessa cadeia estar conectada.
o que existe são várias possibilidades. Aqui deu uma piscada aqui no meu computador, mas tá tudo ok, né? Continuam com acesso normal? Ah, ok. Aí, então, existem várias possibilidades, várias estratégias que podem ser usadas, várias vinculações de organizar essa cadeia aqui, essa teia, esse macrosistema. Então, a primeira etapa é saber identificar de que forma se dá isso nas diferentes organizações, sejam elas públicas ou privadas, mas, obviamente, no caso de vocês, o foco é na administração pública. E o segundo é quando a gente trabalha de forma efetiva na gestão mesmo dessa estrutura toda, onde aí eu preciso saber o que é tarefa, o que é atividade, o que é processo. Então, nós vamos ver que processo é um conjunto de atividades, né, que conjuntamente formam um processo. Isso pode vincular diversos setores e não apenas um. Então, um processo, ele pode ter a influência e a participação de vários setores e várias pessoas das mais diversas funções, né? Então, por isso que esse é o primeiro slide que eu separei, essa primeira figura, para que nós realmente tenhamos a noção exata do impacto disso. Que, mais uma vez, reforçando, o objetivo é reconhecer essa estrutura, saber o que influencia essa estrutura e, acima de tudo, saber intervir para melhorar o fluxo e a garantia das atividades e processos relacionados a essa estrutura aqui. Então, quais são os desafios organizacionais que são enfrentados hoje? Primeiro, é a busca pela obtenção de resultados conforme o que foi planejado. E eu digo para vocês que aqui eu gosto de destacar algumas questões relativas a isso. Primeiro, conforme o que foi planejado. Nós sabemos, vocês sabem muito bem, que em muitos casos não existe o planejamento, né? Existe aquele, vamos ver o que temos para hoje, né? O que vier a gente vai resolver, mas e o planejamento? E as metas, e objetivos? Então, esse é um ponto importante. E outra questão é o controle. O controle dos resultados obtidos, o controle do que está sendo proposto, para ver se existe uma equiparação ou se está muito distante o que foi planejado do que está sendo obtido. E havendo uma discrepância muito grande entre o que foi planejado e o que está sendo obtido, nós temos duas possibilidades. Ou foi um erro de planejamento, obviamente, ou não está tendo um controle efetivo também, ou ainda uma terceira possibilidade, que é a gestão mesmo das operações que não está permitindo que os resultados sejam alcançados. Esses slides ficarão em nossa disposição com toda certeza. Com toda certeza, terminando aqui, fica tanto a gravação da web, como também os slides, vocês podem estar certos que estará tudo disponível lá, ok? O resultado final é gerado também pelo conjunto de atividades. Assim, cada atividade ou processo influencia positiva ou negativamente nas demais e, consequentemente, nos resultados. Como nós vimos lá no primeiro, nós sempre vamos estar referenciando aquele primeiro slide, que é uma cadeia, uma teia, um macrosistema. Toda e qualquer atividade, por menor que ela seja, ela vai influenciar no restante e, consequentemente, no resultado. Então, é importante nós sabermos gerenciar essas atividades, esses processos, para que a gente possa garantir que o resultado realmente ele seja obtido. Os inúmeros microsistemas, ou seja, as partes menores, né, se interrelacionam e, portanto, devem ser bem definidos e coordenados. Então, aqui eu deixei essa afirmação, isso também está naquele material completo de vocês, por duas questões. Interrelacionam
está referenciando novamente, reforçando o que nós já falamos no item anterior, que é um processo influencia em outro, né? Eles são interrelacionados mesmo. E aqui nesta questão, os processos devem estar, os microsistemas devem estar bem definidos para que não exista duas atividades ou duas pessoas ou dois setores realizando a mesma atividade, tendo o que a gente chama de retrabalho, e também aquela situação em que um deixa para o outro achando que era a responsabilidade dele e aí ninguém faz. Então existem essas duas possibilidades, ou repetição de atividade gerando retrabalho, que vai acarretar custos, que vai acarretar talvez incompatibilidade de informações, replicação desnecessária, como também no outro extremo está os processos ou as atividades que não estarão sendo realizadas, porque daí não foi definido de quem é a responsabilidade. Tá? Então esses são alguns desafios que são enfrentados pelas organizações. Só para reforçar, eu deixei aqui, acho que é um ponto relevante, nós referenciarmos nessa nossa conversa a ementa, né? O que se busca com essa disciplina? Sempre que nós identificamos de forma correta o objetivo proposto, o objetivo fim, o que se almeja, qual é o escopo que deseja ser atingido, facilita até o entendimento do desempenho das atividades, né? Da execução delas. Então vejam só, a ementa desta disciplina visa dotar os alunos com conhecimentos de natureza técnica e conceitual, bem como instrumental no âmbito da problemática do funcionamento organizacional, com particular destaque para os elementos de natureza gerencial. Então, uma afirmação extensa, mas que a gente pode focar nas partes principais. Primeiro, conhecimentos de natureza técnica, conceitual e também instrumental. Isso é muito relevante e interessante também, porque você não vai ficar só sabendo o que é processo, que, claro, é muito importante, como se comportam os processos organizacionais, o que é processo, tarefa, atividade. Ok, mas você também vai ter acesso e vai estar capacitado de forma prática, por meio de ferramentas, você saber tanto formalizar esse processo, por meio de um fluxo, por meio de um processo definido, por meio de mapas, como também, ali se você verificar na parte final, diz particular destaque para os elementos de natureza gerencial. O objetivo, além de você conhecer, além de você saber identificar, é você também ter condições de atuar de forma efetiva na gestão deste processo em si. Então, para isso, você tem elementos como o PDCA, por exemplo, onde você vai planejar, você vai executar, depois você vai verificar se os resultados estão de acordo, corrigir aquilo que não esteja de acordo. Então, veja que é um processo que, além da parte conceitual, também te permite agir de forma efetiva. Esse é um grande passo com relação ao seu aprendizado, que é vincular a parte instrumental com a parte conceitual. Também eu deixei aqui destacado que, além de estimular a busca por conhecimentos de ordem teórica e instrumental, voltados ao gerenciamento de processos administrativos, no âmbito da atuação das organizações, esse é o ponto que eu gostaria de destacar agora, a próxima frase, que visem a melhoria contínua na execução de suas operações cotidianas. E ali ainda deixei destacado embaixo, não apenas conhecer, mas também intervir. Então aqui eu gostaria de, embora não esteja aqui o escopo dos dois conceitos, mas eu acho que é interessante a gente comentar a diferença entre controle e gestão.
Então, o seu objetivo, você como acadêmico desta disciplina, é você ter condições de intervir, de gerenciar este processo, ou essa organização, ou até este setor, os seus processos internos. Porque o controle simplesmente é o registro. Claro que o controle é uma parte importante para que eu possa fazer a gestão. Mas o controle por si só, ele acaba sendo um registro simplesmente do que aconteceu. E a gestão é, com base nos registros, sim, que precisam ser relatados, tomar medidas para que possa intervir neste resultado. Até vou usar um exemplo que eu uso muito em sala de aula, que é a diferença do termômetro e termostato, né? O termômetro, ele vai mostrando para você a medição ali, o resultado. Está com 37, está com 38 de temperatura, está com 39, chegou a 40 e assim vai indo, né? A gente sabe que chegou um momento que algo mais grave ainda vai acontecer, né? Se a temperatura continuar aumentando dessa forma. No caso do termostato, que é conectado, vamos dizer, a uma máquina, o que ele faz? Ele vai, sim, acompanhando a temperatura, mas é estabelecido um limite. Primeiro já é estabelecido um grau de alerta. Um grau de alerta, onde daí já demanda uma intervenção, mas também o limite. E quando chegou naquele limite, ele desliga. Então veja a diferença, o termômetro vai continuar simplesmente relatando e nada vai acontecer, vai continuar sinalizando e nada vai acontecer. O termostato, ele já tem uma ação efetiva, influenciando nesse resultado. Então nós temos que pensar que nesta disciplina, processos administrativos, nós queremos desenvolver o foco do termostato, que é realmente gerir e tomar decisões baseadas nos dados obtidos. Ok? Com relação à estrutura da disciplina, a unidade 1, então, aproxima visões conceituais sobre processos e configurações no espaço organizacional, permite potencializar melhorias de desempenho no escopo da gestão. Então, na unidade 1, é a parte conceitual, o que é processo, como se comportam os processos organizacionais, detalhamento dos processos, tarefas e atividades, que era o que a gente estava falando há pouco. Na unidade 2, já é oportunizar o uso de ferramentas passíveis de utilização em operações de mapeamento de processos voltadas a organizações de diferentes portes. Então, o que nós vamos ver aqui? Ferramentas como, por exemplo, o fluxograma. Uma outra questão interessante também, manuais de processo. E aí é interessante essa questão do manual, quero comentar com vocês um pouquinho. Quando a gente trabalha na estruturação de um sistema de gestão da qualidade, quando a empresa, por exemplo, objetiva ter a obtenção, atender os requisitos de uma certificação ISO 9000, por exemplo, 9001, 14000, seja ela qual for, é obrigatório ter os procedimentos, os famosos POPs, procedimento operacional padrão, e também os manuais de procedimento. E aí sempre existe um questionamento, assim, grande com relação a por que ter que descrever tudo. E aí até foi interessante uma situação, onde daí o profissional falou assim, por que eu preciso descrever neste nível de detalhe, se eu já sei fazer? Se eu já sei como faz, já sei como arquiva, já sei como que se busca, como que nomeia o arquivo, já sei tudo isso. Aí a resposta que é dada vem muito de encontro ao que nós estamos conversando. O detalhamento, o manual de processo, não é para quem executa. Quem executa já sabe. É para duas situações. Primeiro, manter o padrão, né, para que sempre seja feito da mesma forma. E mais importante ainda, é para quando outra pessoa vier a desempenhar essa atividade. Não é o caso, faça o manual que você vai ser mandado embora e depois outra pessoa vai fazer. Não é esse o caso. Mas nós sabemos que tem situações de férias, tem situação de promoção, né?
E uma coisa que a gente sempre tem que pensar é que eu só posso ir para outro cargo, para outra atividade, para outra função, quando eu preparo alguém para ficar no meu lugar, né? Eu não posso deixar uma coisa que está funcionando, que está em ordem, para ir atender outra e essa ficar descoberta, não é mesmo? Então nós temos que sempre pensar nisso. E só para vocês entenderem, também não vai entrar nesse nível de detalhe, mas só para vocês entenderem a importância disso, que o teste do procedimento, eu vou falar, o manual já é mais completo, né? Mas do procedimento, do detalhamento dele, a forma como se faz o teste para ver se ele foi descrito de forma correta e se ele está com o nível de detalhe necessário para a execução da atividade, é dado este procedimento para que uma pessoa que não tem nada a ver com a área realize aquela atividade naquele momento. Então, só para vocês terem uma ideia do quão importante, quanto detalhado é essa questão do procedimento e do manual, ok? E também, claro, não poderia faltar nessa unidade 2, já que estamos falando de melhoria contínua, levando em consideração o que os japoneses defendem, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, a questão de, não, eu já faço bem, eu já faço certo, não tem nada para melhorar. Sempre temos o que melhorar, né? Seja otimização de processo, seja ganho acoplando atividades, ou seja, juntando atividades ou tarefas para que possamos ganhar agilidade no processo, para que possamos reduzir custos, para que possamos aumentar desempenho, e assim sucessivamente. E ainda tem como a estrutura dessa disciplina como um todo, tem como objetivo despertar a atenção para a importância da adoção de políticas e práticas que visem qualificar e capacitar pessoas aptas ao uso das abordagens preconizadas na disciplina. Então, o objetivo realmente é para que vocês tenham condições, para que vocês estejam aptos a executar essas atividades de identificação de processos e de gestão de processos, ok? Se eu estiver falando muito rápido, gente, ou se vocês quiserem que retome algum ponto do slide ou da fala, é só vocês sinalizarem, ok? Aí aqui algumas informações relevantes. Eu deixei ali destacado a primeira frase, até como destaque pela importância dela, que para cada uma das unidades tem um texto complementar de reflexão e análise, de forma a enriquecer o material escrito já disponibilizado. Então, vocês têm a unidade 1 e a unidade 2, o material básico, não vamos dizer básico, vamos dizer material oficial também não, porque os textos também são oficiais. O material da apostila, aquele que já é o material padrão, vocês têm da unidade 1 e da atividade da unidade 2, ok? Que é a apostila que vocês já têm, que é essa aqui, né? Essa aqui. Esse é o material que já estão as duas unidades. Aí, cada uma das unidades, por exemplo, ali na unidade 1, vocês têm um texto adicional, modelos organizacionais e reformas da administração pública. Então, o que é esse texto? Trata-se de um estudo de modelos organizacionais envolvendo estrutura e processos utilizados na gestão pública. Então, gente, embora seja um material a mais para fazer a leitura, vocês com certeza, depois vocês podem me contar, mas com certeza vocês vão conseguir visualizar como que aqueles conceitos trabalhados na apostila podem ser visualizados de forma mais prática. Porque essa parte dos artigos, ela busca vincular de forma mais direta como que isso se dá nas organizações. E na unidade 2, o texto já falando sobre as ferramentas, né? Então, ele diz, a contribuição da logística integrada às decisões de gestão das políticas públicas no Brasil. Veja que ali ele está falando logística integrada. Então, esse texto ele vai dar bastante destaque à inter-relação entre as atividades e processos.
Esse texto conduz a uma reflexão de questões operacionais de um processo na organização pública, a importância da eficiência e eficácia de resultados. Então, só relembrando, né, aquela questão da eficiência e eficácia, não basta eu fazer bem alguma coisa, não basta eu fazer certo, né, mas eu tenho que fazer a coisa certa. Eu fazer bem aquilo que não agrega valor, eu fazer de forma excepcional aquilo que não agrega muito, então às vezes é preferível rever esse processo e deixar ele de forma mais direta, para que realmente possa agregar valor à empresa, à organização ou até à pessoa. E ainda tem um terceiro texto, que é um material complementar, daí falando da disciplina como um todo, que não é só de uma unidade especificamente. O governo eletrônico no Brasil, perspectiva histórica a partir de um modelo estruturado de análise. Então, vocês têm a apostila das 2 unidades e também esses 3 textos adicionais. É uma leitura, não é pesada, tá? É tranquila, até porque no nível que vocês estão, certamente já estão habituados e acostumados com isso, e vocês vão ver o quanto que estes textos adicionais vão contribuir para, além do entendimento, a visualização da implantação prática, vamos dizer assim, do conteúdo que vocês estão absorvendo mediante a execução da atividade, da disciplina. E aí, como não poderia deixar de ser, né, um dos pontos relevantes para nós conversarmos aqui é com relação aos critérios, a forma de avaliação, né? Então, aqui está o nosso cronograma de atividades, onde nós vamos ter na unidade 1 um questionário de 40 pontos. Esse questionário, gente, ele é com 10 questões objetivas, verdadeiro ou falso. Então, questões tranquilas, se absorveu e entendeu corretamente os materiais. Importante salientar que, para responder essas questões de forma eficiente, de forma correta e obter êxito na resposta dos questionários, é interessante, além da disciplina, ler também os materiais de apoio, os textos complementares, tá? Então, vocês dedicam um tempo para leitura, marcar os pontos principais, anotar suas dúvidas e ler novamente, pesquisar, para que vocês possam ter êxito nessa questão. Como já é do conhecimento de vocês, esse questionário tem um peso de 40 pontos. Unidade 2, que é a instrumentalização de processos. Também é um questionário, também 40 pontos. 10 questões também esse questionário. E vincula ao conteúdo da unidade, o básico, e mais a parte do texto complementar. Ok? Aí vocês têm já agendado, acredito que já é do conhecimento de todos, que daí no dia 16/6, lá em junho, isso mesmo. Então nós vamos finalizar ali a disciplina em 25/4 e teremos o seminário presencial e a prova no dia 16 de junho nos polos, ok? Então o seminário vai ter a pontuação de 20 e a prova presencial de 100 pontos. Então aqui, 40 da unidade 1, 40 da unidade 2, mais 20 do seminário, fecham os 100 pontos, mais 100 da prova, obviamente que somos 2, as duas avaliações, e divide por 2 para saber a questão da média, né? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para passar para vocês com relação a isso. Uma questão importante. Vocês viram ali que o período de execução foi deixado em aberto para as 2 unidades ao mesmo tempo. Então, se você quiser dedicar um tempo aí, um final de semana, não que vai usar o final de semana inteiro, mas usar um final de semana para você fazer as 2 unidades, fica a critério, embora cada um tenha que analisar, né? Talvez fique cansativo e não tão produtivo pelo volume de leituras.
Mas o que eu queria deixar claro é que não tem assim uma obrigatoriedade de tenho que fazer a 1 e depois de tantos dias fazer a 2. Está em aberto nesse período, desde o dia 4/4 que iniciou a disciplina, com data limite 25/4. A única questão que vocês têm que se atentar é não deixar para a última hora. Porque aí, se você não conseguir fazer as leituras e não conseguir absorver o conteúdo, não atingindo a pontuação, você perde a questão da avaliação mínima, né, para ter obtenção da conclusão dessa disciplina. É bem tranquilo o conteúdo, gente. Só demanda realmente de uma atenção com a leitura e tentar absorver os conceitos e também exercitar as questões que são propostas. Uma sugestão que eu queria dar para vocês, eu gostei muito nesse material, que você sabe que o material não é a gente que faz, esse já veio pronto, né? A gente estrutura a disciplina, mas o material em si já veio pronto. Eu achei ele muito bem escrito, de uma forma didática, bem tranquila, e eu percebo, estejam certos de que eu também li ele no detalhe, marquei, fiz anotações, tudo certinho, e eu percebo que ele tem muitas sugestões para que fosse feito atividades na execução da unidade. Tem ali algumas sugestões de, neste momento, pare e faça um detalhamento de um processo, de alguma atividade que você tenha acesso, né, ou que você tenha interesse. Então, a minha sugestão é que vocês realmente façam. E daí, nesse interim, se vocês desejarem fazer e quiserem um feedback a respeito, a gente também está à disposição para auxiliá-los. A avaliação vai seguir os mesmos moldes das atividades? A avaliação, você diz a prova? A última lá? A prova presencial? É essa que você está questionando? Isso. Então, também. É um questionário. Também eu só vou confirmar, mas acho que são 10 questões também. Questões objetivas, e aí entra também aquele texto complementar, mas daí engloba todas as unidades. Todas, que são duas, né? Engloba as 2 unidades, mas também é questionário. Todas as avaliações são questionário, objetivo, verdadeiro ou falso. Para você avaliar a afirmativa e dizer se ela é verdadeira ou falso. Isso mesmo. O seminário presencial, então. Como nós temos polos diferentes, vai haver uma escala de professores para ir nos polos. Então, pode ser que alguns de vocês tenham seminário relativo a essa disciplina e pode ser que outros tenham participação no seminário de outra disciplina, mas daí vai valer a pontuação da participação, a participação que é considerada os 20 pontos, vai valer para todas as disciplinas daquele polo. Então, um exemplo. Existe o polo de Pontal. Então, vamos imaginar que vai outro professor para Pontal. Isso não está definido ainda, tá? Aí, para essa disciplina de processos administrativos, os alunos que participarem do seminário lá, vai valer a pontuação para essa disciplina também. Ok, gente? Agora, eu gostaria realmente de deixar em aberto para que vocês possam fazer as suas colocações, esclarecer as dúvidas, que estou aqui à disposição para esclarecer. Se quiserem fazer algum comentário, esse é o momento que nós temos para conversar um pouquinho, então é bem proveitoso que façamos isso também. Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou olhando se tem mais alguma coisa aqui que eu tenha separado para passar para vocês. Em relação ao horário, a princípio, tá? O que foi passado para nós. Talvez exista alguma alteração, mas o que foi passado em reunião já é que será no dia 16/6, às 14 horas inicia o seminário presencial, que terá a duração de 30 a 40 minutos, e às 16 horas tem o início das provas, finalizando às 18. O
Porque aí as provas, vocês vão fazer as provas de todas as disciplinas, né? Todas, que eu não acredito que sejam tantas, mas das disciplinas que vocês estão cursando, vocês vão fazer as provas no mesmo dia. Fiquem à vontade para... Por mais que no seminário, vocês talvez, né, terão um seminário relativo a uma disciplina e não das outras, eu acredito, e a gente pode até providenciar, independente de ser feito isso via plataforma, a gente pode providenciar um aluno para filmar, né, para gravar, e aí a gente disponibiliza para que vocês não percam esse conteúdo também. Vocês já estão trabalhando com a disciplina, já chegaram a fazer as leituras? O que estão achando do material? Ou agora que vocês vão começar, estava esperando esse start aí da disciplina? Como que está o processo? Ninguém está respondendo, acho que ninguém começou ainda. Vendo aos poucos. Isso mesmo. Maravilha. É esse o processo mesmo, gente. Aos poucos, vai marcando, vai sinalizando, faz anotações. Tendo dúvida, entre em contato com a gente, porque às vezes pode não ter ficado muito claro. Mas eu achei um material, assim, bem tranquilo, sabe? Bem... o EGOV, com certeza, é uma questão que não tem mais como fugir, né, gente? A questão do meio eletrônico, eu sempre costumo dizer, e hoje ainda estava conversando a respeito disso, quem hoje que faz alguns de vocês talvez não vão nem saber do que eu estou falando, mas alguns, como eu, podem saber disso, que há algum tempo isso já existiu. Quem que faz hoje declaração de imposto de renda via disquete? De ir lá na Receita Federal, levar o material impresso. Não tem mais, gente. É só e-mail eletrônico. Uma outra questão também. Hoje não existe a nota fiscal, né? Existe a nota fiscal eletrônica. E aí o que se imprime é o documento da DANF, né? O documento auxiliar de nota fiscal. É só para acompanhar a mercadoria, mas a nota já foi faz tempo, via sistema. Ah, que interessante, Maurílio. O TCC tem uma vinculação com home office no setor público. Isso é muito interessante. Tudo que vocês conseguirem vincular, gente, seja ao meio eletrônico, seja as novas ferramentas, certamente vocês saem na frente, porque não tem mais como voltar atrás, né? Nós temos é que nos adaptar, não tem mais como fugir, não tem como ficar ali de braço cruzado e falar, não, eu me nego a participar, a entrar nesse novo formato. Eu costumo dizer que a mudança ela já está aí. Agora, o que vai dizer como que as coisas acontecerão é como nós vamos nos comportar, como que nós vamos reagir a essa mudança. E eu sempre costumo dizer também para que ela seja o menos traumática possível, porque a mudança ela vai acontecer, você queira ou não, a mudança vai acontecer. Então agora você só precisa saber se você quer que ela seja menos traumática ou mais traumática, né? Você quer sofrer bastante para depois correr atrás, ou você já quer se antecipar e já fazer as mudanças necessárias? Então a gente tem que pensar bastante nisso. Com toda certeza, Eliane, as evoluções tecnológicas estão muito rápidas, é até difícil a gente acompanhar às vezes, eu falo por mim, né? Que às vezes eu me bato um pouquinho.
Olha só o comentário do Maurílio, que interessante. Ó. Trabalho no Poder Judiciário e, graças aos processos virtuais, os julgados aumentaram consideravelmente, bem como algumas ações são julgadas muito rápidas. Que ótimo, a gente fica feliz que isso realmente tenha acontecido, porque é uma das grandes necessidades que nós temos, né? Processos ficam muito tempo parados e demandando muito tempo, entrando num desgaste muito grande, né? Então, com certeza, a gente tem que valorizar também as iniciativas para o bem que existem para facilitar, né, todas as situações de todos os órgãos. E isso é um avanço, com certeza, muito grande. Eu até acho interessante agora, uma coisa que eu acho muito bom, não que aconteça, né, porque se a gente tem que registrar um boletim de ocorrência é porque alguma coisa ruim aconteceu, mas o fato de grande parte dos boletins de ocorrência, dos registros, estão sendo feitos em meio eletrônico, né, você já não precisa mais ir lá no Detran ou lá na polícia para registrar o boletim de ocorrência. Claro que existem casos e casos, né, mas assim eu digo processo que talvez eu, por exemplo, tive a experiência pela primeira vez de fazer a renovação da minha habilitação sem ir lá enfrentar fila, pegar a senha. Eu achei isso fantástico. Imprimi a guia lá, já agendei o horário, fui direto no local fazer o exame, paguei a taxa e a carteira veio na minha residência. Então, eu acho que isso facilita bastante a vida, né? Maurílio ainda complementa, sem contar os custos envolvidos nos processos físicos. Com certeza, Maurílio. Bem como ter arquivos enormes para comportar a quantidade de processos, coisas que o processo judicial não exige, embora tenha suas particularidades. Com certeza. Ali a Eliane está falando, né? Sem vítimas no Detran Paraná, né? Então a gente consegue registrar, né? Então você vai lá e registra o ocorrido lá, você já não precisa mais ir lá para fazer todo o processo. Então, realmente facilita, né? Então nós temos que ver, é sempre o copo meio cheio ou meio vazio, né? Existem muitos problemas em toda e qualquer organização, seja pública ou privada, claro que sim. Mas se a gente focar em ver aquilo que tem de melhoria e também ver os benefícios que estão sendo proporcionados, eu acho que isso faz com que a gente tire mais proveito. Não estou dizendo que está tudo perfeito, né? Claro que sempre temos o que melhorar, mas certamente isso nos dá uma sensação de que a gente está evoluindo, que não está parado, e que a tecnologia está vindo para nos ajudar nesse sentido. Está vindo não, né? Já veio faz tempo, mas para nos ajudar nesse sentido. Então, temos que tirar proveito. E vocês vão perceber, e daí já fica também a sugestão, no momento que vocês estiverem vendo esses processos, fazendo esse mapeamento, também procurem perceber aquilo que pode ser melhorado. Eu vou dar um exemplo bem simples que eu participei, já vejo mais a tua colocação, Maurílio, mas um exemplo bem pontual, que era uma instituição onde eu fiz uma consultoria, que eles tinham um processo de autorização para pagamento. Até aí estava ótimo, tem que ter autorização mesmo de um supervisor, né, quando os valores são muito altos, ok? Mas aí existia uma impressão da conta, uma impressão de um documento de autorização, onde tinha data, daí, ok, o valor, o nome do supervisor, e ele tinha que assinar. Até aí o processo está ok, né, gente? Mas olha quanto papel, quanto arquivo, como o próprio Maurílio, acho que já comentou, né? Dos processos físicos também, nesse caso. Então, claro que foi verificado e estudado uma forma de que houvesse, claro, essa autorização, mas de forma eletrônica, né? E que não precisasse a pessoa se deslocar da sala dela para ir lá na sala do gestor, do supervisor, que poderia estar em reunião, poderia estar resolvendo outras coisas, né, naquele momento. Então, foi feito um modelo para que ele visualizasse mais rápido e meio eletrônico e também conseguisse dar
um ok, e-mail eletrônico ficando registrado, tudo seguro, com a senha dele, então nada que fosse, vamos dizer assim, dar margem para problemas, né? Aí o Maurílio também comentou, pagar contas pela internet ajuda e muito, principalmente para quem trabalha 8 horas por dia e que tem dificuldade de ir até o banco em horário comercial. Não tenho dúvida, sou defensora disso. Tem pessoas que ainda têm uma restrição com medo de entrarem na conta, né, clonar cartão e tal. Só que também a gente tem que pensar que os bancos eles estão se estruturando muito com relação a bloqueios, hoje a gente tem senha, 3, 4 tipos de senha, você tem uma senha específica para acessar a internet, hoje tem alguns processos já que você está aqui no computador e você tem que receber a mensagem no celular e digitar uma identificação para dizer que você está com o celular também, está autorizando, enfim. E essa questão do quem trabalha 8 horas por dia, gente, tem que faltar ao trabalho para resolver questões que só se resolvem em horários comerciais é terrível, terrível. Então, além de eu achar que é um nicho de mercado a ser trabalhado, as instituições darem uma forma de atender em horários diferenciados, o que eu acho que para os bancos, claro, seria mais difícil, mas outros ramos, né? Mas também a questão de você também ter um treinamento específico das pessoas para que as filas sejam evitadas, né? É muita fila, é muito desgaste. Eu sou sincera em dizer para vocês, eu vou raramente ao banco e faço muita coisa pela internet. E daí cada banco tem o seu aplicativo, né? E daí, por meio do aplicativo, eu acho que eles conseguem ter um controle melhor. Agora eu estou falando não de conhecimento, assim, profundo, né? Como usuária só. Aí precisaria um técnico do banco para falar melhor. Mas eu acredito que pelos aplicativos eles já devem ter um controle bem mais efetivo. Evita acúmulo desnecessário de papéis, agendamento eletrônico de atendimentos. Acho tranquilo. A Eliane ainda comenta, o EPG já está revendo esse conceito no quesito processos administrativos. Com certeza, Eliane, esse é o objetivo, para que realmente seja estudado isso para ver o que é desnecessário, o que é um processo que realmente agrega valor e o que é só cumprimento de burocracia, né? Biometria em alguns bancos, com certeza. Bancos estão se eximindo de muitas atividades. Então, com certeza, Eliane. Com certeza vão passando essas atividades e vão, facilitando, e daí facilitando a vida do usuário, mas para eles também, né? Porque aí vai deixando com que os processos fluam de forma melhor e facilita a estrutura deles também. Porque se eu diminuo a fila, eu faço com que os processos fluam de uma forma melhor, né? Então, eu concordo com você, sou totalmente a favor. Tem algumas coisas que eu confesso que eu ainda estou um pouquinho defasada, ainda tenho que correr atrás. Mas, com relação aos bancos, eu já consigo realizar os pagamentos. E aí também é uma questão interessante que eu queria comentar com vocês, já que estamos falando dessa parte de agilidade das questões bancárias, é a questão de que se você se estruturar, por exemplo, para que débitos que você já são conhecidos e que já são compromissos assumidos antecipadamente, que você já pode deixar até em débito automático. E o que isso faz? Faz com que você também, cada um deve analisar a sua situação, gente, mas faz com que isso facilite até a sua organização financeira. Porque às vezes pode ficar um boleto lá meio esquecido, meio atrasado, e se tiver débito em conta, já cai, você para de pagar juro, né? Ok, tem que ver certinho, claro. Sem contar o Maurílio, sem contar que os atendentes do caixa poderão ser deslocados para outras atividades, reduzindo o custo com o pessoal. Com certeza. A Eliane, com os aplicativos é isso que o banco quer, né? Sim, porque daí ele tem maior controle e ele define toda a estratégia que ele quer que a pessoa
acesse, né? Então, eu achei até interessante, eu tenho uma conta na Caixa, e aí eu tenho um aplicativo, tal, eu sempre consulto, faço ali, e usava mais o computador para fazer as operações. E aí fui fazer um pagamento mediante o aplicativo, e daí recusou lá, disse que não tinha cadastrado, não tinha autorização, não tinha... Como se eu não tivesse cadastrado o celular, né, para fazer esse tipo de operação. Aí até falando com a atendente lá, eu falei para ela, mas como que eu consigo entrar na conta e não consigo pagar, né? Aí ela deu uma explicação até interessante, que eu fiquei pensando, eles estão certos. Que ela falou, você ver a informação é uma coisa, você mexer naquela informação, ou seja, você movimentar aquele dinheiro, é muito mais sério, né? Então já precisa uma outra autorização. Então é verdade, ver, você pode ver. Porque, vamos dizer que uma pessoa pegasse meu celular e fosse lá, entrasse no aplicativo, ele vai ver quanto tem lá na conta. Mas ele não poderia fazer transações, né? Então essa é uma segurança adicional com a senha eletrônica, conforme a Eliane comentou. Só que aí vem uma dificuldade para mim especificamente, né, gente? É muita senha. Tem que ter uma memória boa para gravar tudo isso. E daí às vezes não aceita a mesma, né? Se você tem uma senha, daí você vai tentar colocar a mesma, ele já diz que tem uma senha muito, como eles dizem, uma senha muito fácil, que você tem que colocar caracteres especiais ou em letra maiúscula, e aí vai. São muitas senhas. É senha para acessar computador, é senha para o banco, é senha nós aqui para acessarmos a própria plataforma. Vocês também, com certeza, para acessar a plataforma tem senha. Então mas é o mal necessário, né? É preferível nós termos a senha. E aí, mais uma coisa interessante, esses dias eu estava vendo a reportagem no jornal a respeito dos celulares, né? E estavam falando sobre a segurança, porque muitos celulares são roubados e tal. E aí os celulares, se ele tiver acessos muito liberados, assim a pessoa que roubou, claro, consegue entrar nos seus dados e tal. E aí estava falando da senha de bloqueio do celular. Porque às vezes a gente, ai meu Deus, é ruim, né? Ficar ali digitando ou fazendo desenho para desbloquear o celular. Mas eles estavam comentando que é uma estratégia de segurança, porque o que a gente, até ele conseguir desbloquear o celular, já deu tempo de ligar para bloquear, né, o aparelho. Porque para bloqueio do aparelho, ele estava explicando, tá? Eu estou vendendo peixe aqui conforme eu comprei. Eu estou falando conforme eu ouvi a informação. Que para você conseguir fazer todos os bloqueios, para que eles não consigam mexer em nada, o celular precisa estar ligado. Se eles desligarem o celular, você não consegue mais bloquear. Você não, né? A operadora. Então, por isso a importância de você fazer, aí eu já comecei a pensar um pouquinho diferente, porque eu tinha uma senha no meu celular, lá um desenho que os meus sobrinhos, um de 3 aninhos, já sabia desbloquear meu celular. Você vê que ele sabe ainda, né? Essas crianças mexem mais na tecnologia com mais facilidade do que a gente, com certeza. E mais, gente? Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa aqui. A própria educação à distância merece destaque, com certeza. E aí, nessa questão, Maurílio, e os demais colegas, claro, eu queria fazer um comentário
Tranquilo, Eliane, eu estou sempre à disposição, porque ela comentou que ela está estudando e lendo aos poucos, então terá dúvidas e fará os questionamentos, né? Essa web é feita mais para que a gente se conheça, no caso vocês me conheçam, né? E para a gente esclarecer alguns pontos específicos e para vocês terem uma ideia geral. Mas a minha participação na disciplina, a minha atenção e o apoio que eu tenho para dar para vocês é durante todo esse período da disciplina. Então vocês podem ficar tranquilos que as dúvidas que forem tendo no decorrer do período, vocês podem mandar tranquilamente. Só o comentário que eu ia fazer ali com o comentário do Maurílio, com relação a ensino à distância, que eu, como professora do presencial e ensino à distância, eu posso dizer para vocês, assim, com toda a propriedade e segurança, de que não existe diferença entre conteúdos passados no presencial do conteúdo passado à distância. Então, assim, muitas pessoas dizem, tal disciplina é ensino à distância, então será que não é importante? Fazer um curso à distância. Então, as mesmas questões que eu trabalho presencialmente, eu trabalho no ensino à distância também. Então, é muito tranquila essa afirmação, e hoje não tem mais como fugir deste caso. Da mesma forma como a gente não pode fugir da questão da tecnologia e até da vinculação, vamos dar um exemplo com os bancos que estávamos falando, não tem mais como fugir também na questão da educação. Hoje, só para vocês terem uma ideia, vocês estão num curso que é 100% à distância, mas até na graduação, no presencial, existe um percentual de todo o currículo que é passado à distância. Então, e esse percentual, não tenho dúvida alguma de que ele vai se tornar mais significativo ainda com o passar do tempo. Ou seja, cada vez mais estará o ensino à distância vinculado até em cursos que são definidos como presenciais. A forma como são realizados os processos seletivos, que não exigem mais a necessidade de ir pessoalmente ao órgão realizar a inscrição, com certeza, Maurílio. O EAD não tem volta, concordo com a Eliane, pois o presencial já está inserido, né? Ou seja, o híbrido que eu acabei de comentar, né? Então, não tem como fugir, gente. Vocês podem ter certeza, os professores que estão trabalhando com vocês trabalham no presencial também, e as orientações que a gente recebe, as discussões que são feitas, não existe diferença alguma. No ensino à distância, trabalho diferente, não tem nada. A única coisa que eu digo assim, que até elogio as pessoas que fazem o curso à distância, porque eu costumo afirmar que o EAD não é para todo mundo. O EAD não é para todo mundo. Por quê? Porque o EAD exige que a pessoa se dedique aquele tempo, que ela estabeleça um cronograma de estudo e que ela siga aquele cronograma. Apoio ela vai ter? Vai. Mas ela só vai ter apoio se ela enviar as dúvidas. E ela só vai ter as dúvidas se ela ler, estudar e pesquisar o material. Então, assim, exige um comprometimento bem significativo e existe um empenho da pessoa em realmente dedicar um tempo para estudar. Por exemplo, presencial, que é aquele horário que o professor está lá, por mais que ele dê o material para o aluno ler, ele está meio que supervisionando, né? Ele está ali direcionando, e aquele é o horário que o aluno é direcionado para ele estudar naquele momento. Já é diferente do EAD, que aí o aluno é que tem que ver qual é o melhor horário para ele. É uma facilidade? Claro que sim, eu acho. Porque às vezes a tua facilidade é estudar mais à noite, mais de manhã, no horário de folga, reservar o final de semana. Cada um adapta de acordo com a sua vontade, com a sua condição, né? Que muitas das vezes tem alguns impedimentos. E fica essa flexibilidade, o que é uma vantagem absurda. Porém, é um risco para aqueles que não se organizam e não estabelecem um cronograma de estudo. EAD não tem volta, ok? Obrigada, Eliane. Por isso, aos poucos, todos os dias. Concordo contigo.
Eu sou mais, Cristiane, sou mais vinculada à produtividade do que à quantidade. Isso vale até para presencial, às vezes. Que eu digo, não estou aqui para cumprir até o segundo da aula, mas sim o que foi proposto para aquela aula. Então, a minha sugestão é fazer isso também. Leia um tópico, né? Mas não lê corrido, mas lê buscando entender, fazendo suas anotações, que aí você consegue tirar proveito. E aí, gente, já me colocando à disposição, que eu não fico, obviamente, 24 horas na plataforma devido a minhas outras atividades, né? Mas todos os dias eu estou acessando a plataforma e vocês podem deixar registrado lá as dúvidas pelo fórum de dúvidas, e assim que eu entrar eu já respondo. Se for uma dúvida pontual, respondo para a pessoa. Se eu ver que é uma dúvida que pode ajudar a todos, eu faço coletivamente, mas sempre vocês vão ter respostas a respeito disso. O que mais, gente? Tranquilo? Alguém tem mais alguma questão que gostaria de comentar? De tirar mais alguma dúvida? Aurílio disse que por enquanto é isso mesmo. A Eliane já tinha mencionado que está lendo aos poucos e que surgiriam dúvidas, né? Web esclarecedor, agora com estudos mais apurados, vamos ver as dúvidas. Perfeito, Eliane. Eu considero esse momento bem importante para a gente delinear algumas coisas e trocar uma ideia rápida assim mesmo, mas importante. Considero esse momento bem importante para a gente alinhar e todo mundo seguir o mesmo rumo aí. Mais uma vez, reforço que eu estarei à disposição para esclarecer dúvidas, tá? Que vocês vão tendo no decorrer do período. E às vezes não precisa ser dúvida, gente. Às vezes você quer compartilhar lá uma ideia ou um ponto que você gostaria de destacar. Uma das dos grandes ganhos que a gente tem de fazer algum curso, seja ele qual for, EAD ou presencial, ainda mais vocês que estão na especialização, é o nosso network. Então, também conversas a respeito do que está aprendendo, do que achou mais interessante, alguma reportagem que viu que está vinculado a isso que nós estamos estudando, e vamos conversando. O objetivo é esse, a gente trocando ideia. Mas eu agradeço vocês terem se disponibilizado a participar dessa web. Ela só vamos dizer assim, só atende o objetivo porque vocês estão aí, né? Porque se fosse só eu aqui, é uma via de mão dupla. Então, por mais que eu passei algumas informações, é a troca que faz com que o objetivo seja alcançado, né? Então, agradeço imensamente vocês terem se disponibilizado, tá? Foi um prazer conversar com vocês nessa noite e eu continuo à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Ok, gente? Bons estudos para vocês e vamos conversando, eu estou à disposição. Tá bom? Boa noite, gente.